quero cumprimentar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero cumprimentar todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu também quero cumprimentar você que está assistindo através das redes sociais, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Você que está assistindo através do canal oficial no YouTube, em qualquer bairro de Salvador, ou quem sabe no interior da Bahia, ou em outro estado, ou em outro país, aonde a programação estiver chegando, copie o link, mande o link, por favor, para um amigo, para o grupo da sua família, porque por certo Deus tem uma palavra de fé para a sua vida e para as pessoas que você ama, em nome de Jesus, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida dos porteiros, que Deus abençoe nossos porteiros. Quero louvar a Deus pela vida do Ministério do Louvor. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Mais e mais. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Margarida, que dirigiu a primeira parte. Deus abençoe. Departamento de mídias, Deus guarde a vida de vocês. As intercessoras, os obreiros da casa, os visitantes, os membros, os congregados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa. Deus abençoe, em nome de Jesus. Hebreus, capítulo de número 11. Nós estamos estudando a galeria dos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Depois o verso de número 2. E depois nós vamos para o verso de número 23. Hebreus capítulo 11, verso 1, 2. Depois pulamos para o 23 e vamos ler até o número 29. Estamos na nossa quarta da palavra. A importância de crer no poder da fé. Olhe para alguém e diga: é importante. Diga: é importante aprendermos a crer. Diga: no poder da fé. Agora pergunte para ela ou para ele: você tem fé? Muito bem. O tema de hoje à noite é a fé usada por Moisés no Antigo Testamento. E se tem um camarada que sabe a respeito da presença de Deus, o nome desse moço é Moisés. Se Deus permitir, vamos finalizar o culto com essa canção. Essa que vocês cantou agora de Paulo Neto. É uma canção que fala muito ao meu coração. Muito bem, Hebreus capítulo número 11, verso 1 e 2, diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber que esperamos, diga glória a Deus, e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Aí você faz uma viagem comigo aí até o versículo de número 23, diz assim: mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua glória, sua gloriosa recompensa. Eu
Eu estou usando a versão BKJ, viu? King James. Por meio da fé, Moisés abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível, a saber, o Deus de Israel. Por intermédio da fé, Moisés celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, Moisés e o povo atravessaram o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Diga glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse Moisés, que eu sei que você gosta muito dele, ele descobriu como agradar a Deus por intermédio da fé. Tudo que Moisés fez para agradar a Deus foi por intermédio da fé. Qual que é a importância de ter fé? A fé é um dom que ajuda as pessoas a passarem pelos momentos difíceis e pelas circunstâncias penosas que sempre ocorrem na vida, quando menos se espera. Para superar essas dificuldades, para ter algum alento ou alguma esperança, é preciso ter fé. Quanto maior a perda, mais necessidade e necessária é fazer uso da fé. Quanto maior a perda, mais necessária é o exercício da fé. O que a fé faz na vida de uma pessoa? Diante das mais duras provas e realidades, a fé é o impulso do coração, onde é gerada a esperança e o amor necessário para prosseguir e sonhar de novo. É a fé que nos faz acreditar naquilo que há de vir, com um olhar de coragem, especialmente neste tempo em que a humanidade se encontra tão ferida e tão fragilizada. Percebe por que o diabo ele vai fazer de tudo para minar a minha fé e para minar a sua fé? Cada quarta-feira eu trago algo aqui referente à fé, para que você entenda que a Bíblia ela fala de fé do início até o seu final, porque isso tem um motivo, isso tem um objetivo. Deus não criou a fé apenas por criar. A palavra fé, ela não está espalhada na Bíblia tantas vezes apenas por estar. É porque o desejo de Deus é despertar dentro de mim, é despertar dentro de você o exercício da fé. Mas as circunstâncias da vida, elas vão nos sufocando, até que chega um momento que perdemos a fé. Mas eu acredito que 2024 é o ano que Deus preparou para restaurar a minha fé e a sua fé. Diga glória a Deus. Queridos, vamos falar a respeito da fé de Moisés e como é complicado falar a respeito de Moisés. Falamos a respeito da fé inabalável,
falamos a respeito da fé de Noé, falamos sobre a fé de Abraão. Semana passada falamos sobre a fé de Isaac. Mas falar sobre a fé de Moisés é extremamente complicado. Quando você vai olhar o momento em que Moisés nasceu, foi mais ou menos 26 gerações depois de Adão, né? Você tem ali Adão, que é pai de Sete, Sete que é pai de Enos, que é pai de Cainã, que é pai de Malalael, que é pai de Jared, que é pai de Enoque, aquele mesmo Enoque que foi arrebatado. Enoque é pai de Matusalém, que é pai de Lameque, Lameque que é pai de Noé. Diga glória a Deus. Só aí você já tem umas 10 gerações. Gênesis capítulo 5. Esse Noé tem um filho chamado Sem. Sem tem um filho chamado Arfaxade, que tem um filho chamado Salá, que tem um filho chamado Eber, que tem um filho chamado Peleg, que tem um filho chamado Reu, que tem um filho chamado Serugue, que tem um filho chamado Naor. Opa, agora esse nome começou a ser familiar. Naor tem um filho chamado Terá. Terá tem um filho chamado Abrão. Abrão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó, que mais tarde mudaria o nome para Israel. Diga glória a Deus. Aí você já tem mais ou menos umas 12 gerações. Gênesis capítulo 11. Esse Jacó tem alguns filhos, a saber 12 filhos. Um desses filhos se chama Levi. Levi tem um filho chamado Coate. Coate tem um filho chamado Arão. Não é Arão, é Arão. E Arão tem 2 filhos. Um chamado Arão e o outro chamado Moisés. Diga glória a Deus. Aí você já vê mais ou menos umas 4 gerações. Então dá um total de mais ou menos 26 gerações do nascimento ou da origem de Adão até o nascimento de Moisés. É importante dizer que esse Moisés, ele foi o escritor do livro de Gênesis. Foi ele que escreveu o livro de Gênesis, foi ele que escreveu o livro do Êxodo, foi ele quem escreveu o livro de Levítico, foi ele quem escreveu o livro de Números, e foi ele quem escreveu o livro de Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados de Pentateuco, ou Torá. E quem escreveu a Torá? Moisés. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. É importante dizer que se Moisés nasceu 26 gerações depois de Adão, para ele escrever todos esses livros aqui, a intimidade de Moisés com Deus era tão grande que o próprio Deus revelou para Moisés o que aconteceu 26 gerações antes dele. Se ele não estava lá, percebe por que a fé tem a capacidade de agradar a Deus? Você já começa a perceber por que esse Moisés era diferenciado. Ele conseguiu atrair a atenção de Deus de uma maneira tal que Deus disse: rapaz, está na hora de começar a escrever as coisas extraordinárias que eu faço. E Deus poderia escolher qualquer pessoa, mas não são todas as pessoas que conseguem atrair a atenção de Deus. Não são todas as pessoas que conseguem chamar a atenção de Deus para si. Mas Moisés conseguia fazer isso. Diga glória a Deus. E o texto vai dizer que antes de Moisés, a forma de contar a história era o hebraico oral. As pessoas falavam hebraico oral, mas não sabiam como escrever. Aí Deus, que é perfeito, coloca Moisés no Egito.
E Moisés percebe que o Egito tinha um dialeto, tinha uma escrita. Deixa eu ler aqui a palavrinha, que é uma palavrinha difícil. Ele descobriu um negócio chamado hieroglifos. Hieroglifos egípcios. E ele começou a transformar os hieroglifos egípcios em hebraico escrito. Ele adaptou os hieroglifos e transformou em hebraico escrito. E assim ele foi capaz de escrever essa obra maravilhosa que nós chamamos de Pentateuco ou de Torá. Diga glória a Deus. Em Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao 10, o texto bíblico vai dizer que nasceu o menino Moisés. Fala do nascimento dele em Êxodo capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Quando chega de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 7 e 8, o texto vai dizer, ou vai narrar, pastora Margarida, a respeito da morte de Moisés. Com quantos anos? 120 anos. É importante dizer que ele nasceu, cresceu no Egito, viveu no Egito 40 anos, teve um pequeno problema com ele, e ele teve que fugir do Egito para o deserto de Midian. Lá no deserto de Midian ele ficou mais 40 anos. Ele já tinha quantos anos? 80. E depois ele passou mais 40 anos liderando o povo de Deus. Então 40 mais 40 mais 40, 120. Mas é interessante quando você medita em Deuteronômio capítulo 34, versículo, não está aparecendo aqui não? Deuteronômio capítulo 34, versículo 7 e 8. É interessante quando você medita nesse conjunto de textos, porque você termina descobrindo que o corpo de Moisés não foi localizado. Não houve sepultamento humano. Porque o texto vai dizer que quem sepultou Moisés foi Deus. E o lugar que Deus sepultou Moisés, ninguém nunca foi capaz de achar. Opa! Então eu entendo que é o único ser humano que andou na terra que Deus fez questão de pegá-lo e esconder em algum lugar. Diga glória a Deus. Quando você chega no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, o texto vai dizer que o diabo estava tentando destruir o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel estava lutando com o diabo pelo corpo de Moisés. Quando a luta ficou acirrada, o texto diz que o arcanjo Miguel disse para o diabo que o Senhor te repreenda. E ali, obviamente, Deus ganhou aquela batalha. Diga assim, como Ele sempre faz. Mas quando você chega em Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 13, e Lucas capítulo 9, do versículo 28 ao 36, esses dois capítulos, Mateus e Lucas, vai dizer que teve um determinado momento que João, Tiago e Pedro estavam com Jesus e subiram até o monte.
E quando eles chegaram no monte, eles olharam para Jesus e perceberam que Jesus estava diferente. Naquele momento, Jesus passou por uma metamorfose, ele se transfigurou. Ele deu uma pequena demonstração de como é o corpo dele glorificado. Mas, enquanto isso acontecia, o texto vai dizer que aparece também um dos maiores profetas, que a pastora falou mais cedo, Elias, representando os profetas. E do outro lado aparece quem? Moisés, representando a lei. Gente, se ele morreu e o corpo não foi localizado, se esse corpo estava em uma dimensão espiritual a ponto de Miguel, o arcanjo, está lutando por ele, e agora o texto está dizendo que ele aparece transfigurado, fica muito claro que Moisés foi arrebatado. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então precisamos falar um pouco a respeito da fé desse grande homem de Deus, desse homem que tem uma relevância gigantesca para a minha fé e para a sua fé. Possivelmente eu não vou conseguir falar muito hoje, mas se eu não conseguir falar tudo, vamos continuar na semana que vem. Êxodo capítulo 2, verso 1 e 10. O texto vai dizer que nasce o menino. E o texto diz que o menino era muito bonito, muito formoso. O texto vai dizer que ele fica 3 meses em poder do pai e da mãe. É importante dizer que tinha um decreto que todos os meninos do sexo masculino tinham que ser assassinados. Ah, meu irmão, esse discurso aí pode funcionar para qualquer pessoa, menos para uma mãe do tipo de Joquebede. É o tipo de mãe que diz assim: eu morro, mas meu filho eu não entrego. Eu morro, mas meu filho não vai morrer de qualquer maneira, não. Não me pergunte como ela fez para segurar esse menino com a boca calada, com a boca fechada, durante 3 meses. Porque criança chora, e chora muito. Mas ela conseguiu esconder esse bebê, menino masculino, por 3 meses. Mas quando chegou 3 meses, ela já não conseguia mais esconder o menino. Então ela teve uma ideia: vou colocar o menino num cesto, vou colocar no Rio Nilo, e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que Deus vai fazer. Diga, o nome disso é fé. Bispo, mas não é uma fé meio doida, não? A fé, às vezes, é um negócio meio doido. Amém? Mas não tem nada não, use a fé. Aí o texto vai dizer que enquanto o cestinho do bebê Moisés estava navegando por cima do rio Nilo, tinha a irmã de Moisés, que possivelmente era Miriam, pelos cantos, na beirada do rio, por dentro do mato, observando cuidadosamente aonde o cestinho ia. E por que Miriam estava tão preocupada com o destino do cestinho? Porque o rio Nilo tinha lugares do rio que tinham crocodilos. Então, se de repente esse cestinho virasse, o bebê iria virar comida de crocodilo. Então ela foi acompanhando, e nesse dia, tem gente que vai dizer que é coincidência, mas com Deus não tem coincidência. Nesse dia, a filha do faraó resolveu se banhar onde? Diga, no Rio Nilo. Enquanto as criadas dela estavam passeando, ela entrou no Rio Nilo, numa parte que era segura para se banhar. Quando ela está se banhando, quem é que ela encontra? O cestinho
com um bebê. E ela ficou completamente apaixonada pelo bebê. É interessante que ela percebeu que o bebê precisava de leite, precisava ser amamentado, mas ela não tinha leite. E aí a garotinha apareceu do nada, né? Parece que a garotinha apareceu do nada, né? A garotinha que estava acompanhando o processo todo, de hora toda aparece assim: minha senhora, a senhora quer que eu vou buscar uma das hebreias cheia de leite para cuidar desse menino? Aí a filha do faraó achou aquela ideia incrível. Que menina inteligente, que menina abençoada. Vai, minha filha, procura lá. Aí a menina foi procurar uma hebreia. Só que essa hebreia que ela foi procurar era nada mais, nada menos do que a mãe dela, que também era mãe de Moisés. Aí ela vai lá e avisa: ô dona Joquebede. Ela não podia chamar de mãe, né? Se ela chamasse de mãe, o negócio ia complicar. Ô dona Joquebede, a filha do faraó está precisando falar com a senhora. É o quê? Tem como a senhora criar esse bebê? Tem como a senhora criar esse bebê para mim? Amamentar ele, cuidar quando ele estiver grandinho, já fortinho, que não precisa mais mamar, a senhora me devolve. Aí Joquebede, se fosse eu, no lugar de Joquebede, eu ia dizer assim: olha, eu tenho um bocado de ocupação, mas a senhora está me pedindo, né? Joquebede deve ter abraçado logo a causa. Aí o texto vai dizer, se vocês lerem, a mulher vai dizer assim, a filha de faraó: enquanto a senhora vai criando ele, eu vou te pagando um valor todo mês. Diga glória a Deus. Quando você aprende a usar a fé, Deus ele vai prover tudo na sua vida. Irmãos, em um momento o menino estava correndo risco de vida. No outro momento o menino agora estava protegido e ainda tinha pensão todo mês. E quem pagava? A filha de faraó. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Pastora Fernanda, só Deus faz isso. Joquebede cria o seu próprio filho e ainda recebe. Não, tem coisa, missionário, que só Deus faz, ninguém mais. Aí quando chega no verso 9, diz que a filha de faraó adotou o menino e deu um nome para ele. E qual foi o nome que a filha de faraó deu para o menino? Que até esse momento ele não tinha nome. O texto vai dizer que ela deu o nome de Moisés, um nome egípcio, que no hebraico quer dizer Moshe. E o significado disso é: eu o tirei das águas. Diga glória a Deus. O Moisés, que estava correndo risco de vida, renasceu das águas. Parece até que eu estou vendo a sua história, que um dia estava correndo o risco de perder a salvação, levantou a mão para Jesus, desceu as águas, renasceu das águas, e seu destino é o céu, seu destino é a vida eterna. Diga glória a Deus. Aleluias. Quando a gente chega em Êxodo capítulo 3, Moisés já tinha crescido, já tinha fugido do Egito, foi se parar no deserto de Midian. E o verso 3 vai dizer que, Êxodo capítulo 3, verso 3, vai dizer que Deus, depois de 80 anos, quantos anos? 80 anos, Deus resolve se revelar para Moisés. Quantos anos? 80 anos. Tem gente que fica frustrado porque vem num culto como hoje, quarta-feira, e Deus não falou alguma coisa que ele queria ouvir ou que ela queria ouvir.
Aí chega na outra semana, na outra quarta-feira, uma semana são quantos dias? Quantos dias? Aí está arrasado, não quer vir para o culto, porque Deus ficou 7 dias sem falar alguma coisa. Moisés esperou 80 anos. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga assim: você está em vantagem. Diga: use a fé, homem, use a fé, mulher. E olha que Moisés era o homem que aprendeu a chamar a atenção de Deus. Então, pelo amor de Deus, não reclame. Amém? Aí o texto vai dizer que Deus resolve se revelar para ele em uma árvore. Uma árvore começa a pegar fogo. Aí o verso 3, Moisés diz assim: por que será que essa árvore não se queima? Moisés ficou olhando a árvore pegar fogo e ficou perguntando: por que essa árvore não pega fogo? Por que ela não é destruída? Porque aquele fogo, irmãos, era aquilo que foi cantado na estante. Era o fogo da presença de Deus. É o mesmo fogo que está dentro de você agora. É o mesmo fogo que te incendeia, louvado seja Deus. É o mesmo fogo que te enche de fé. E perceba que você não foi queimado. Porque a presença de Deus não queima, não destrói. Traz vida, vivifica, restaura a fé. Coloca o homem de pé, coloca a mulher de pé. Eita, que presença é essa? Eita, Jesus, será que a gente vai até o final? O verso 4 diz que Deus resolve conversar com Moisés. Não bastava apenas a árvore pegar fogo, Deus queria conversar com Moisés. E o texto diz que depois de 80 anos de vida, quando Deus se revela, chama ele pelo nome e diz: Moisés, Moisés, meu irmão, minha irmã. Deus conhece o seu nome. Deus sabe quem é você. Lá fora as pessoas podem não dar nada ao seu respeito, mas Deus te conhece. Como é que o senhor sabe, bispo? Moisés tinha quantos anos? E Deus lembrou do nome dele. Quem tem 80 aqui? Ninguém? Deus também sabe do seu. Percebam como alguém com espírito de adorador se comporta. O verso 5 do capítulo 3, Deus manda Moisés tirar as sandálias dos pés. Percebam isso, Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés. Mas no verso 6, foi Moisés que decidiu cobrir o rosto por causa da glória de Deus. Missionário, sobre as sandálias, Deus disse assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Mas só que Moisés entendeu imediatamente que ele não estava diante de qualquer ele estava diante da presença de Deus. E quando ele percebeu isso, imediatamente dentro dele acendeu um espírito de adorador. E ele entendeu: não posso me aproximar dele de qualquer maneira. Eu preciso cobrir o meu rosto por causa da glória dele, por causa da presença dele. Não se entra na presença de Deus de qualquer maneira, não. Para entrar na presença de Deus tem que ter santidade e tem que ter reverência. Glória a Deus. Os versos 6, versos 7 e 8 do capítulo 3 de Êxodo, Deus afirma duas coisas. A primeira coisa que Deus afirma é: eu ouvi o clamor do meu povo. É a primeira afirmação. A segunda afirmação dele é a seguinte: e eu desci do meu trono para livrar o meu povo aqui na terra.
Não sei se você pegou a chave, mas meu irmão, minha irmã, o que Deus está dizendo pela fé é que Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu a sua oração, e porque Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu a sua oração, Ele desceu nessa noite aqui no Arraial, amém? Através da presença dEle para falar com você, no íntimo e no particular. Diga glória a Deus. E ali Deus estava levantando Moisés como pastor de pessoas, como guia, como profeta e como legislador do povo. Em Êxodo capítulo 4, Moisés agora tem que retornar para o Egito. E para retornar para o Egito precisava ter fé. Por quê? Porque havia um decreto de morte ou um decreto de prisão. Ele sabia que a qualquer momento, quando alguém descobrisse, olha, Moisés voltou, tem um decreto aí contra ele, tem uma intimação. Então ele precisava usar a fé para voltar. E ele voltou. E o verso 3 e 4 do capítulo 4 diz que antes de voltar, ele perguntou a Deus como seria esse negócio. Aí o texto diz que Deus deu para ele o primeiro sinal. Disse assim: Moisés, o que é que você tem na mão aí, moço? Eu tenho um cajado. Tem um cajado aqui na mão. Ele joga o cajado no chão, Moisés. Moisés jogou o cajado. Quando Moisés jogou o cajado, virou cobra. Ele se assustou. Deus disse: calma, isso é só um sinal. Pegue pelo rabo, pela cauda. Aí Moisés vai lá, pega pela cauda da cobra. Quando ele pega pela cauda, vira o cajado de novo. Aí Deus falou assim: você está achando pouco? Vou dar outro sinal. Pega a tua mão e coloca no teu peito. Moisés pegou a mão e colocou no peito. Olha agora, quando ele olhou, a mão estava toda leprosa, cheia de ferida. Ele se assustou, Deus disse: calma, é só um segundo sinal. Coloca a mão no peito de novo. Ele colocou a mão no peito. Deus disse: olha de novo. Quando ele olhou, a mão estava curada. Diga glória a Deus. Deus estava dizendo: eu estou te dando poderes sobrenatural. Você vai voltar para lá, mas você não vai voltar de qualquer maneira, não. Eu estou derramando uma Shekinah dentro de você. Eu estou derramando uma presença dentro de você poderosa, sobrenatural. Você vai fazer coisas que homem nenhum nunca fez na terra, nem mesmo no Egito. Deus sempre mostra sinais para você saber que Ele está contigo. Olhe para alguém e diga: Deus sempre mostra sinais. Diga para você saber que Ele está contigo. Diga assim, ó: por isso, fique sempre atento aos sinais de Deus. Repita para essa pessoa, diga: aos sinais de Deus. Porque na nossa vida terrena vão acontecer muitos sinais, mas nem todos os sinais provêm de Deus. Mas Moisés estava atento naquele momento aos sinais de... E você que está aqui nessa noite precisa ficar atento aos sinais de Deus, porque Deus vai te dar sinais para mostrar que Ele é na sua vida. Diga glória a Deus. Quando chegamos em Êxodo capítulo 5, do verso 1 ao 3, Moisés novamente tem que usar a fé. Pastora Margarida, tinha um decreto de prisão ou de morte. Aí o texto diz que Moisés precisa ir dentro do palácio. Aonde? Falar com quem? Com Faraó. E Moisés vai, cheio de fé. Eu vou ler junto com vocês, porque esse negócio aqui é tremendo. Cadê? Êxodo capítulo 5. Eu vou ler aqui. Vou sair do meu rascunho e vou direto aqui para a Bíblia, para você ver que a fé desse homem, desse moço chamado Moisés. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito, com Faraó. Chegando diante do Faraó, lhes anunciaram. Eu fico
pensando como foi esse momento aqui. Assim diz Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel: deixe meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Simples assim. Não, agora me diga se não é preciso você ter muita fé. Porque além de ter um decreto de morte contra a vida dele, ele estava indo dizer para Faraó liberar o motivo da riqueza dos egípcios. Mas vamos mais um pouquinho. Obviamente, Faraó ouviu, entrou aqui e saiu por aqui. Ele não deu a menor importância para o que Moisés falou. Só que Deus tinha colocado em Moisés o quê? Diga, superpoderes. Aí quando chega do capítulo 7 até o capítulo 7 de Êxodo, até o capítulo 12, começam as 10 pragas do Egito. As 10 pragas foram sangue, rãs, piolho, moscas, morte dos animais, tumores, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Eu não quero entrar nesse mérito, é só para relembrar. Quando chegamos em Êxodo, capítulo de número 12, do versículo 31 ao 42, depois da 10ª praga, o texto diz que Faraó resolveu liberar o povo. O texto vai dizer que o povo de Deus estava escravizado há 430 anos. Quantos anos? 430 anos. Depois de 430 anos, depois da 10ª praga, Faraó resolveu liberar o povo de Deus. Quando o povo estava marchando para o deserto, o texto vai dizer que foi mais ou menos 600.000 homens que saíram do Egito rumo à terra prometida. Foi o maior êxodo da história da humanidade. Êxodo quer dizer saída. Saída de muitas pessoas de uma região para outra região, de um país para outro país, de uma localidade para outra localidade. Êxodo, saída em massa, grande número de pessoas. Foi o maior êxodo da história da humanidade. Foi o êxodo do Egito para a terra de Canaã. E eles seguem pelo deserto. Quando chegamos no capítulo 14, o texto vai dizer que depois de muita andança, eles chegaram diante do Mar Vermelho. E é interessante, quando você chega no capítulo 14 de Êxodo, no verso 3, que o texto diz que Faraó estava com um pensamento acerca dos filhos de Israel, dos filhos de Deus. E qual era o pensamento de Faraó? Os israelitas estão perdidos, estão vagando atônitos pelo deserto. Irmãos, o que confunde a mente do diabo é você estar aqui nessa noite. Porque você está aqui nessa noite, mas isso não quer dizer que você não está passando por nenhum vale, isso não quer dizer que você não está passando por nenhum deserto, isso não quer dizer que você não está passando por nenhuma adversidade. E o diabo muitas vezes vai acreditar que você está sem rumo, que você está sem direção, que você vai tombar a qualquer momento, que você vai cair a qualquer momento, que você vai desistir a qualquer momento. Era exatamente este o cenário aqui. Faraó acreditava, no versículo 3, que o povo estava perdido e sem direção.
mas Deus estava guardando o seu povo. É exatamente o que acontece com você. Você está aqui nessa noite porque Deus está te guardando, Deus está te sustentando. Ele vai continuar te guardando e Ele vai continuar te sustentando. Diga glória a Deus. Aí o verso 6 diz que para resgatar o povo, para escravizar o povo de novo, dessa vez foi o próprio Faraó que foi com seu exército. Às vezes o diabo, ele não manda qualquer diabinho para poder tirar nossa paz, não. Às vezes ele manda demônios poderosos. Às vezes ele não vai mandar um demônio de quarta grandeza, não, na hierarquia. Ele vai mandar um demônio ou de terceira grandeza ou de segunda grandeza para tentar nos atingir. Mas Deus tem uma resposta para ele daqui a pouco. Aí o verso 7 diz que ele achou pouco ir, ele pessoalmente, o Faraó, seu grande exército. Ele resolveu também pegar todos os carros de batalha do Egito, todos. Aí o texto vai dizer que ele levou 600 dos melhores carros de combate do Egito. Tudo isso para pegar um povo que estava preso, escravizado, açoitados, humilhados, mal alimentados. Ele pegou todo o seu material bélico, toda a sua força, todo o seu poder militar, para ir contra um povo que não sabia nem como lutar com uma espada na mão. Mas por que ele fez isso? Porque durante as 10 pragas lá no Egito, Faraó conheceu o poder do Deus de Israel. Sabe por que o diabo te ataca o ano todo? Porque o diabo conhece o poder do Deus de Israel que habita na sua vida. E o diabo sabe que se ele te atacar esse mês de agosto e não te atacar mais, é capaz de nascer uma fonte dentro da sua casa. Então ele vai atacar o ano todo. Só tem um detalhe: esta palavra diz que por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele fugirá. Diga glória a Deus. Quando chega no versículo 9, eles estavam acampados junto ao Mar Vermelho. E nesse momento aqui o povo estava desesperado, porque de um lado tinha o mar, do outro lado tinha Faraó e seu exército. Aí quando chega no verso 12, irmãos, isso aqui eu quero ler junto com vocês, capítulo 14, verso 12. Eu quero ler junto com vocês, capítulo 14, verso 12. Olha o que o povo disse aqui para Moisés: não é isso que te dizíamos no Egito? Falamos para você, deixa-nos aqui no Egito, para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Diga visão pequena. Isso aqui, irmãos, é o retrato de pessoas que têm a visão pequena. Como diz a nossa pastora, um homem com Deus é maioria. Diga glória a Deus. Então, se um homem com Deus é maioria, se eu tenho consciência pela fé, o tamanho do poder do meu Deus, eu não posso escolher ser escravo a vida toda de Faraó, ser escravo a vida toda no Egito, por medo de enfrentar a vida e buscar o meu espaço e buscar melhores oportunidades. Eu preciso acreditar que Deus é comigo. Eu preciso acreditar que Deus me chamou. Você precisa acreditar que Deus é contigo. Você precisa acreditar que Deus te chamou. Você precisa acreditar que ainda não é o fim, que Deus tem algo melhor para a sua vida. Você precisa acreditar no que a palavra diz, que Ele traz à existência o que não existe, como se já existisse.
promessa sobre eles de ir para uma terra poderosa que manava leite e mel. Por causa de um obstáculo, eles disseram: era melhor ficar como escravo no Egito. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Diga, o Egito nunca mais. Diga, a escravidão nunca mais. Diga, Deus é comigo. Os versos 13 e 14, Deus libera duas chaves de fé. Vamos ler aqui, 13 e 14. Olha o que diz aí, ó. Capítulo 14, versículo 13. Então Moisés encorajou o povo dizendo: não tenham medo. Olhe para alguém e diga: não tenha medo. Olhe de novo e diga: não tenha medo. Aí o texto diz assim, ó: permaneçam firmes e vocês verão o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos. Porque os egípcios que vocês estão vendo nesse momento, nunca mais vocês vão ver de novo. Diga glória a Deus. A primeira chave aqui que Deus está liberando é: não tenha medo. A segunda chave aqui é: permaneça firme na fé. E ainda tem uma outra chave: os seus inimigos serão derrotados. E quem vai derrotar é você? Não, diga, é Deus. Quando chega no verso 19 e 20, tem mais duas chaves de fé operante. Ó. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs por detrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado dos egípcios, mas iluminava a noite do lado dos israelitas. E a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a escuridão da noite. Diga glória a Deus. Vem cá, meu filho, por favor. Vem cá, Felipe. Vem cá. Bichinho de Jacó. Imagine que aqui é Deus. Deus vai na frente, vira para lá, homem. Deus grandão. Imagine que aqui é o povo de Israel. Aqui está representando o povo de Israel. Amém? E eu sou Faraó, o atribulado. Aí o povo de Deus está aqui. E Deus estava na... Mas quando o Faraó começou a se aproximar do povo, aí o texto diz que Deus saiu da frente e veio encarar Faraó. Aí o texto diz que do lado de lá a glória de Deus iluminava o povo, mas do lado de cá Deus era tenebroso do lado de Faraó. Chega. Muito obrigado. Aí o texto vai dizer que a nuvem também saiu da frente e ficou entre Faraó e o povo de Deus. E o texto vai dizer que o anjo de Deus e a nuvem de Deus não permitiu que Faraó tocasse no seu povo. Bispo, eu não entendi. Meu irmão, minha irmã, você só está de pé, porque o anjo de Deus está te guardando. O livro de Salmos diz isso: todos os dias um anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Se você tem temor de Deus, creia pela fé que tem um anjo de Deus te guardando todos os dias da sua vida. Aplauda o Senhor Jesus. Aí o versículo 24, prepara a canção Presença. Não dá para avançar mais não. A mensagem é muito longa. Eu sabia se Moisés é um negócio sério.
Eu sabia que ele não ia deixar eu pregar tudo, mas Deus é bom. O povo tem ensaio, né? Tem ensaio, né? Eu sei que o povo gosta de Moisés, mas se eu for pregar tudo vai dar problema. Vamos vigiar. O verso 24. Cadê os levitas? Vamos adorar o Senhor com a canção de Paulo Neto. O verso 24 do capítulo 14. O texto vai dizer que Deus entrou no combate. Deus entrou na peleja. Oh, rapaz, era para vocês darem glória. Por um instante parecia que tudo estava perdido. Mas o texto diz assim, ó, pouco antes da alvorada, do alto da colina de fogo e de nuvem, Yahvé, o Senhor dos exércitos, olhou para o exército dos egípcios, e o texto diz, e lançou uma grande confusão e um grande medo entre todos os homens do faraó. Diga, Deus decidiu entrar na batalha do seu povo. Você pode aplaudir Jesus? Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Irmãos, semana que vem a gente continua falando sobre a fé de Moisés. Mas eu acredito que nessa noite você conseguiu entender o porquê que Moisés conseguia atrair a presença de Deus. Vocês já começaram a entender porquê que Moisés foi arrebatado por Deus. Porquê que Deus revelou o Pentateuco para ele. Vocês conseguiram entender essa noite porque a presença de Deus na vida de Moisés era tão poderosa naquela época que chegou um momento que Deus disse assim, eu vou tirar uma parte da presença que está em você e vou repartir entre 70 anciões e eles também serão cheios da minha presença. Bispo, eu não entendi, meu irmão, minha irmã. Se você conseguir atrair a presença de Deus para a sua vida, se você conseguir se encher de Deus, a pessoa que está do seu lado vai ser cheia também, e a glória de Deus vai se manifestar na vida dele e na vida dela também.